Olá, começa agora o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o SSPTV. E hoje vamos falar sobre os traumas causados pela separação de pais e como tratá-los. Também vamos falar sobre ortodontia. Está no ar o SSPTV. Bom, hoje eu estou aqui no Sindicato do Servidor Público Municipal com uma psicóloga que atende aqui no sindicato, que presta esses serviços para os associados, e hoje a gente vem conversar sobre um assunto super importante, que é a separação de pais e o que ela pode acarretar nos filhos, nas crianças. Carol, a gente começa esse bate-papo, né? Eu vou até pular um pouco para trás, né? Quando um casal se separa, a gente sabe que vem tendo problemas antes, ninguém se separa da noite para o dia. Eu queria que você começasse falando desses problemas, né, de brigas, daquilo que a criança convive no dia a dia, dentro de casa, num casal que não está se dando bem, né, o que pode acarretar para essa criança? Então, a criança sofre muito, perde noite de sono, começa mal na escola, fala para os amiguinhos, muitas vezes muitas mães comentam, que eles comentam com outras pessoas, com amiguinhos, geralmente adulto eles não falam muito. E no caso, se tiver muita briga, é melhor até separar do que viver num ambiente de briga, de discussão. Principalmente perto da criança. E muitas vezes ocorre até agressão física, né, entre o pai e a mãe, então isso é muito prejudicial mesmo. Recomendo, se estiver nesse caso, separar. Agora, a gente percebe também que tem crianças que não externam isso. Não conta nem para os amigos e fica guardando isso para si, né? Aquele sofrimento de ver briga, de ver discussão, de não estar feliz com o que está acontecendo. Isso também é muito perigoso, né? Uma hora isso vai evoluir na criança, né? Pode ser na vida adulta, aonde pode até, se ela chegar a casar, ter filhos, pode atrapalhar. Muita gente fala assim, que o que uma criança vive, né, o que ela, de repente, não consegue pôr para fora, o que ela fica guardando, que nem você falou, né, um dia pode externar isso daí. É verdade, realmente, que uma criança que sofreu traumas na infância, ela pode depois também prejudicar o próprio casamento? Pode sim, porque ela casa já com aquele trauma, né? Ai, será que vai ser igual dos meus pais? E já fica, muitas vezes, não é igual, mas acaba se tornando, né, por aquele bloqueio que tem de casar. Agora, já passando para a fase que os pais se separaram, né? A gente sabe que a criança não quer que o pai vai morar em outra casa ou que a mãe vai morar em outra casa, né? Que você tem de orientação para dar nesse momento? Como cuidar da criança nesse momento? Como, por exemplo, já como dar a notícia? Como chegar na criança e falar assim, olha, meu filho, é o seguinte, seu pai e eu estamos nos separando, ou sua mãe e eu estamos nos separando. Como dar essa notícia? A criança já cria essa ideia na cabeça, né? Porque vê muitas brigas, muitas falam aqui. E eu sempre falo pra mãe, para não haver aquela disputa entre a criança pela mãe e o pai. Um não fala mal do outro, sempre conseguir um melhor convívio entre os dois, né? E não tentar disputar a criança. Porque também é comum, né? Olha, seu pai fez isso, ou sua mãe fez aquilo, né? E isso acaba confundindo totalmente a cabecinha da criança, porque afinal de contas é o pai e a mãe dessa criança, né? Que a gente está falando. E aí você está falando de duas pessoas que são os amores da vida dessa criança. Então a gente não pode fazer isso de jeito nenhum. Parece que eles querem disputar e gosta mais de mim, gosta mais da mãe, mais do pai, então nunca deve fazer isso. Confunde muito a criança. Quando isso acontece, né, como eu te falei, às vezes a criança não externa. Como que a mãe, como que o pai deve observar a criança se ela está com alguma alteração? Então, quando começa mal na escola, quando começa a ter medo, perde o sono, fica muito isolada. Que tipo de medo? Medo de escuro, medo de bicho, quer dormir junto com a mãe e com o pai. A gente percebe que se a criança nunca foi assim, a gente percebe que tem alguma coisa estranha por aí, né? Que é um reflexo. Sim. E aí, nesse momento, acompanhamento psicológico é essencial. Muitas mães trazem isso e falam, não sei muito bem o que está acontecendo. Aí a gente acaba investigando e vendo que a criança está assistindo essas brigas. Ou escutando. Assim, pode ter algum outro tipo de sinal, por exemplo, uma criança que, sei lá, de repente ela agride o amigo na escola, ou ela passa a ir várias vezes no banheiro. Esse tipo de sinal também pode ser que tem alguma coisa errada? A agressão, às vezes, acontece quando a criança vê a mãe e o pai brigando. Às vezes, eles imitam com os colegas o que acontece em casa. E aí, quer dizer, então tudo a gente tem que estar observando,
né, os filhos, né, passando por uma situação dessa, a gente tem que estar ajudando e sempre procurar um acompanhamento. E primordial, a mãe e o pai tá sempre ali vendo tudo, né, que acontece com o filho. Carol, você, pelos seus estudos, existem muitos casos desse tipo de situação da criança que está sofrendo com a separação, da criança que está tendo algum tipo de problema? Existe, sim. Muitas vezes a criança acha, meu pai não vai gostar mais de mim, minha mãe não vai gostar mais de mim, que vai embora para casa, né, muda de casa. Muitas vezes eles pensam isso. Tá certo, então, Carol, obrigada pelas dicas. É muito importante a gente falar isso, porque de repente você aí está tendo esse tipo de problema, né, com a sua família, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, enfim. Esse tipo de problema pode causar algo muito triste para a criança, inclusive no futuro, refletir no futuro, né? Então ficou a dica aí da Carol mais uma vez para a gente. Muito obrigada. Obrigada. Vou para o intervalo e daqui a pouco eu continuo aí com mais um assunto, né, mostrando mais um serviço prestado aqui pelo Sindicato do Servidor Público Municipal. Manipulação de fórmulas é com a Manipularte. Cosméticos, homeopatia, florais de bar, produtos naturais e para redução de peso. Linha completa de chás, ração humana e medicamentos de alta qualidade. Traga sua receita. Parcelamos em até 3 vezes no cartão. Também aceitamos o cartão Valecom e entregamos gratuitamente. A Manipularte fica na Rua 24, entre as avenidas 19 e 21. Telefone 3322-6015. Através de uma parceria firmada com a DataWay, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais oferece agora a seus associados e dependentes cursos de informática. Uma sala com vários micros foi montada e inaugurada recentemente aqui mesmo na sede do sindicato para receber alunos de todas as idades. Os interessados devem procurar a sede do sindicato ou ligar para 3321-2488. Atenção, servidor público! No Barretão Auto Center você encontra pneus para carros e motos, alinhamento, balanceamento, revisão na suspensão e freios, troca de óleo e escapamentos, instalação de som, alarmes e travas elétricas. E atenção! Na compra de 4 pneus ou alarme e trava, você paga em 5 vezes no cartão Valecom. Precisou de alinhamento, balanceamento, escapamentos e pneus? Pensou Barretão Auto Center, o lugar certo para você e seu carro. Engenheiro Necker de Carvalho 1873, telefone 3322-7929. Na Drogaria São Jorge, você encontra a Farmácia Popular, com medicamentos para hipertensão e diabetes inteiramente grátis. Para os demais medicamentos do programa, você conta com até 90% de economia. A Drogaria São Jorge faz entregas em toda a cidade e aceita os cartões Visa, Mastercard, Elo, Maestro Rede Shop e também o Valecom, o cartão do servidor público. E nas compras acima de R$90, parcelamos em 3 vezes. Drogaria São Jorge, Rua 42, 920, esquina da Avenida 27. Fone 3322-8781. Imagine um lugar especializado em delícias fatiadas, vários tipos de queijos, salames, presuntos, tudo fresquinho. Frios e Companhia, vários tipos de vinhos, bebidas, enlatados e quem é especializado além da qualidade oferece também o melhor preço. Economize. Frios e Companhia, tudo que você precisa você encontra em Barretos na Avenida 7 entre ruas 32 e 34. Fone 3322-0359. Em Guaíra na Rua 8, esquina da Avenida 19. Frios e Companhia. Você conhece, você confia. Os associados do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais contam com o Plano Santa Casa Saúde. O plano é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde e conta com um corpo clínico de altíssima qualidade, oferecendo o que há de melhor em atendimento e comodidade aos seus conveniados. Pelo Santa Casa Saúde, os associados podem fazer consultas, exames, internações, cirurgias e muito mais. Agora eu converso com a doutora Ana Beatriz, que é dentista aqui do Sindicato do Servidor Público Municipal, já há mais de 10 anos prestando serviços aqui, e hoje a gente vai falar sobre ortodontia. Isso mesmo. O que você tem para passar para a gente sobre, né, a ortodontia, as informações sobre a ortodontia e o que é, né? A ortodontia é uma especialidade da odontologia que estuda o crescimento e desenvolvimento da face, tanto dentária quanto a parte óssea, né? E a gente acompanha também o crescimento dos dentes, a dentição decídua, a dentição mista, a dentição permanente,
e a diferença no crescimento desses ossos. Agora, vamos passar para o assunto, né, da questão do aparelho, que eu acho que é o que mexe com todo mundo, mexe com todo jovem, com toda criança, e ultimamente a gente vê que os adultos também procuram. Por que uma pessoa deve arrumar a sua dentição, além da questão estética, por que ela deve arrumar os dentes tortos? A maioria dos pacientes querem a estética, mas na realidade o que a gente tem que estar abordando mesmo é a oclusão. Ter uma oclusão perfeita, posteriormente ter uma deglutição perfeita, uma fala perfeita, uma saúde boa, né? Não somente estética. Quer dizer, os dentes tortos já são um problema em si mesmo, não só a parte estética. Com certeza. Aí, como que isso acontece? O que leva uma pessoa a ter os dentes tortos, né? Porque a gente sabe que um trauma pode fazer isso, mas assim, por exemplo, pode ser algo genético, pode ser algo que venha dos dentes de leite, como que funciona? Principalmente genético. Se os pais, os avós têm, provavelmente, nem em todos os casos, as crianças também vão ter, né? Criança que perde dente precocemente e não procura, né? Algum outro tipo de trauma, hábitos deletérios, sucção de dedo, chupeta, morder caneta, tudo isso está envolvido. E aí, assim, hoje em dia a gente vê que é comum, né? Os pais já procuram, né, tratar essa criança o mais cedo possível, né? Mas tem uma idade limite para colocar os aparelhos? Olha, a gente pede para estar começando a procurar na troca de dentição, quando está caindo dente de leite e nascendo permanente, a gente chama de dentição mista. E hoje também os adultos estão colocando muito aparelho, né? Hoje tem uma gama enorme de pacientes adultos que estão usando aparelho. Mas assim, quanto mais jovem, quanto menor a criança for, aí não coloca, por exemplo, o permanente ainda, vai colocando aqueles outros tipos de aparelho, né? Tem todo um processo. Tem todo um processo. Quanto mais cedo vem, mais fácil de movimentar, mais fácil de tratar e mais rápido. Então, inicia-se com aparelhos ortopédicos, mantenedores de espaço, tem vários tipos de aparelho para as crianças. Ou seja, dá-se jeito para tudo. Com certeza. Agora, quanto mais velho, mais difícil. Quanto mais idade a pessoa tem, mais difícil. Até que idade uma pessoa pode tentar corrigir os dentes? Não tem um limite de idade. Hoje a gente vê que os adultos estão procurando muito, mas o que a gente procura estar olhando é a saúde periodontal, principalmente os ossos de suporte, de sustentação do dente, como estão, né, para ver se o paciente tem condições bucais de saúde adequada para estar instalando o aparelho. Agora, já que você falou de saúde bucal, eu lembrei de um detalhe importantíssimo, né? Geralmente o aparelho fixo vai para a boca do adolescente. Uma época difícil da vida de correria, de come muita bobeiraiada e tudo mais. Como manter isso higienizado, sempre higienizado? Quais são os cuidados? O mais importante é a higienização. Fio dental, escovas especiais. Por quê? Porque já é um corpo estranho no organismo, né? E o próprio dente retém placa. Imagina um objeto metálico ou um cerâmico, como que vai reter muito mais placa. Se não escovar, higienizar, cuidar direitinho, vai dar mancha branca, vai dar cárie, pode até dar perda de dente. Então, é um cuidado, assim, extremamente importante. É sempre muito complicado, né? Qual que é a tua outra especialidade aqui? Periodontia. Então, periodontia vai ser um próximo assunto que eu vou discutir aqui com a doutora Ana Beatriz, né? A gente vai passar para você também em breve, falando sobre esse assunto. Obrigada por essa entrevista, foi um prazer vir aqui falar com você hoje e passar essas informações tão importantes, né? Para os associados do sindicato e também para toda a população da cidade. É um prazer, precisando. Estamos às ordens. É isso aí, você conferiu aí mais um serviço prestado pelo Sindicato do Servidor Público Municipal. E agora você vai conhecer os aniversariantes do dia. E estes são os aniversariantes de hoje, 31 de agosto. Maria Aparecida de Souza Tegami, Kleber Luiz Gomes, Henrique Marques Fortunato Silva, Maria de Lourdes Bento dos Santos, Rogério Pardini e José Roberto de Souza. Parabéns, pessoal! E o SSP TV de hoje vai ficando por aqui. Saiba mais sobre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais acessando o nosso site. Lá você também encontra um link para rever todos os programas. Você também pode mandar sugestões para o SSP TV através do nosso e-mail ou por telefone. Amanhã às 18h45 estamos de volta. Eu te espero aqui.